falar da janela de Johari? Eu vou dar aqui um resumo da janela de Johari. A janela de Johari é uma teoria que diz que existem 4 janelas do eu. Tá? Existe o eu fechado, o eu aberto, o eu oculto e o eu cego. Né? E aí a gente vai se posicionando diante dos nossos relacionamentos em torno desses eus. Né? E eu quero trazer essa reflexão da jornada de Johari para dentro dos relacionamentos. Né? Primeiro eu vou conceituar para vocês cada eu e depois eu trago para os relacionamentos para a gente poder tirar ali uma conclusão em cima disso. O primeiro eu é o eu fechado. O que é o eu fechado, gente, na janela de Johari? O eu fechado é aquele em que eu sei, mas o outro não sabe. Então eu sei de pensamentos, eu sei de sentimentos, eu sei de experiências que eu tive na minha vida, mas o outro não sabe. Esse é o eu fechado, em que você guarda aquilo em segredo com você, né? E com Deus, com mais ninguém. Esse é o eu fechado. O segundo eu é o eu aberto. O que é o eu aberto? O eu aberto é aquele em que eu sei e o outro também sabe, né? Geralmente o eu aberto, ele acontece porque a gente compartilha as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos sonhos. É um compartilhar. O compartilhar permite que a gente pratique o eu aberto. O terceiro eu é o eu oculto. O que é o eu oculto? É aquele em que eu não sei e o outro também não sabe. Permanece numa área oculta, numa área cinzenta em que ninguém sabe. Né? Vocês sabem que a gente tem aqui a inconsciência, que muita coisa da nossa vida está aqui no nosso inconsciente que a gente não sabe, né? Que é ali o mundo em que a gente não tem acesso, né? E que a gente tenta buscar coisas ali para trazer para o consciente, mas muita coisa fica no inconsciente. E tudo isso está dentro do eu oculto. Eu não sei, né? E o outro também não sabe. E o quarto eu é o eu cego. O que é o eu cego? É aquele que eu não sei, mas o outro sabe. Por quê? Porque o outro percebe coisas em mim em que eu não vejo. Né? Esses são os 4 eus, tá? Na janela de Johari. E agora eu quero trazer isso para os relacionamentos. Quando a gente está dentro de um relacionamento, gente, a gente vive esses 4 eus. O eu oculto não é problema, porque se eu não sei e o outro também não sabe, então não existe impacto aqui. Mas os outros 3 eus têm impacto se a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente está dentro de um relacionamento e a gente pratica muito o eu fechado, que é aquele eu em que eu não compartilho com o outro, por quê? Porque eu tenho medo, né? Eu tenho medo de me ferir, medo de me machucar, eu não quero ficar vulnerável pelo outro, porque eu já fui muito ferido emocionalmente em relacionamentos passados, então você permanece no eu fechado. Só que o que acontece? Se você permanece no eu fechado, não tem como o outro entrar na sua vida. E se não entra na sua vida, você não vai conseguir viver relacionamento. Porque relacionamento, ele tem a tendência de buscar uma fusão, de buscar uma unidade entre os dois. Mas como é que você vai buscar unidade se você vive no eu fechado? Não tem como, gente. Não tem como. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse eu fechado, porque se você quer manter o seu eu fechado, então não entre em relacionamento. Se você não quer pagar o preço da vulnerabilidade, que é o preço que a gente tem que pagar quando a gente está dentro de um relacionamento, então não entre no relacionamento. Tem gente que não quer pagar o preço da vulnerabilidade e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não tem nada de errado, eu não quero condenar, eu não quero julgar aqui pessoas que não querem ser vulneráveis dentro de relacionamento. Então não entre. E se não entra, tá tudo bem, você está sendo inteligente, você está sendo honesto, você está sendo sincero. Mas se você entra dentro de um relacionamento, sendo que você não quer ser vulnerável, então você está cometendo um erro muito grande. Porque estar dentro de um relacionamento onde você não quer ser vulnerável, você só vai prejudicar esse relacionamento. Você vai tornar esse relacionamento um relacionamento doentio, um relacionamento nocivo, um relacionamento prejudicial. Porque relacionamento, gente, não é viver no fechado, é viver no aberto. Aí a gente tem um outro eu, que é o eu cego. O eu cego é aquele em que o outro sabe, o outro tem percepções sobre mim, mas ele não conta. Por que não conta? Porque tem medo de como eu vou reagir, ou tem medo de que eu possa deixar a pessoa por falar. E aí, o que acontece? Você acaba prejudicando o seu relacionamento da mesma maneira. Porque o outro sabe de coisas ruins sobre você, fraquezas, pontos, enfim, que é prejudicial, que incomoda, mas ele não fala, ela não fala, né? E aí isso vai também atrapalhar o relacionamento. E a gente precisa o quê? Falar, né? A gente precisa praticar a regra do errou, falou. A gente precisa praticar as técnicas de feedback, né, que existem para você dar feedback ao outro de que tem alguma coisa ali que ele está fazendo que não deveria estar fazendo.
Isso sim vai contribuir para um relacionamento saudável. E aí, o que eu quero deixar aqui de recomendação é que se você está dentro de um relacionamento, você tem que estar muito mais no eu aberto, que é o eu que compartilha pensamentos, compartilha emoções, compartilha medos, inseguranças, sonhos, projetos, compartilha, gente. Se torna vulnerável? Sim, mas é a única maneira, é o único caminho da gente viver relacionamentos realmente saudáveis.